Bem-vindo a mais uma aula do Aprender Fácil. Hoje daremos o início da equação exponencial do zero, isto é, noções básicas da mesma e calculando passo a passo, dando os mínimos detalhes com o fim de desbloquear alguns padrões da mente e ativar níveis de percepção para que você possa esmiuçar os exercícios que vierem nas tuas vistas a respeito da equação exponencial. Se você é novo e não me conhece, eu respondo pelo nome de Nogueira da Silva Antônio e neste canal você adquirirá os níveis de percepção de se tornar um matemático de uma forma mais fácil e prática. Se você é novo e ainda não se inscreveu no canal, aproveita a se inscrever porque há muita coisa boa que vem por aí que você terá a oportunidade de receber as próximas aulas diretamente na tela do seu dispositivo no momento em que estas estiverem disponíveis. Aprender fácil. Então, o que é isso de equação exponencial? Qual é a definição para nós sabermos o que é, na verdade, equação exponencial? Então, dizer que equação exponencial é toda a igualdade em que nós podemos encontrar incógnita no expoente, ou seja, uma certa igualdade em que nós temos uma letra no expoente, então a esta expressão nós chamaremos de equação exponencial. E tudo que é equação tem que ter igualdade e também deve haver uma ou mais incógnitas que nós também podemos chamar de variável. E esta variável ou incógnita é identificada através de uma letra e é mais frequente encontrarmos o x que compõe uma certa equação. Agora vamos dar algum exemplo a respeito da expressão do que nós estamos a falar. Por exemplo, 4 elevado a x igual a 16. Esta é uma equação exponencial porque, de fato, nós temos ali, os dois membros estão separados por um sinal de igualdade e temos também uma letra que nós chamamos de incógnita ou variável que se encontra figurado no expoente. Então, há esta que nós chamamos de equação exponencial porque temos uma certa potência em que também o seu expoente se encontra em forma de letra que podemos assim chamar de incógnita ou variável e os seus dois membros são separados por um sinal de igualdade. Já que nós temos a noção básica a respeito de equação exponencial, como é que nós podemos, na verdade, resolver? Qual é o objetivo da equação exponencial? Dizer que a essência da equação exponencial é reduzir ambos os membros à mesma base e igualar os expoentes. Se nós temos deste lado aqui 4 elevado a x e do outro lado 16, então importa nós fazermos com que os valores sejam reduzidos até a mesma base e vamos fazer o que? Igualar os expoentes. Então, a melhor forma de fazer isso, temos que levar o número que se encontra no segundo membro, que não tem incógnita, que neste caso o 16, vamos dividir pela base que se encontra no primeiro membro, que no caso é 4. Então, teremos que escrever 4 deste lado a dividir a quem? Ao próprio 16. Então, 16 dividido por 4, quanto é que dá? Dará 4. Então, este quadro devemos escrever deste lado de novo. Voltando a dividir pela mesma base de novo. Quanto dará dividido por 4? 1. Neste caso, significa ou quer dizer que 16 é o mesmo que dizer 4 vezes 4. Então, também 4 vezes 4, usando as propriedades de potenciação, mantemos a base e adicionamos os expoentes. Neste caso, 4 vezes 4 é igual a 4 elevado a 2. Neste caso, já que nós dissemos que 4 vezes 4 é igual a 16, então 16 também é o mesmo que dizer 4 elevado a 2. Então, teremos que substituir no lugar de 16 por 4 elevado a 2. Agora, já que nós reduzimos ambos os membros à mesma base, ou seja, já que nós temos mesmas bases nos dois membros, isto é, no primeiro e no segundo membro, então vamos ter que desprezar as bases e igualar os expoentes. Neste caso, ficamos com x igual a 2, que são os nossos expoentes. E nisto, então, diremos que a solução será igual a 2. Se você está entendendo com facilidade a aula de hoje, clique no gostei, se inscreve no canal caso não esteja inscrito e também deixe algum comentário sobre o que você está achando a respeito da aula. Daqui vamos aplicar alguns conhecimentos que nós aprendemos nos exemplos, neste caso nos exercícios de aplicação. Por exemplo, determine o valor de x nas equações exponenciais abaixo. A linha A, temos 2 elevado a x igual a 8. Então, nós dissemos assim que a essência da equação exponencial é reduzir ambos os membros à mesma base e igualar os expoentes. Então, para que façamos isto, já que nós estamos nos primeiros passos, precisamos ainda obedecer aquele nosso processo. Vamos levar a base que se encontra no segundo membro, que é o 8, vamos dividir pela base que se encontra no primeiro membro. Isto, 8 dividido por 2 vai dar 4. Este 4 também vamos voltar de novo a dividir pela mesma base também, por 2, nos dar 2. E vamos ter que dividir de novo por 2 e isso nos dá 1. Isto quer dizer que 2 vezes 2 vezes 2
é igual a 2 elevado a 3 ou 2 ao cubo. E 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então quer dizer que 2 elevado a 3 é igual a 8 também. Então quer dizer que vamos ter que, na verdade, substituir o lugar de 8 em forma potencial, que é 2 elevado a 3. Então 2 elevado a 3 no lugar de 8. Assim então que nós já reduzimos ambos os membros à mesma base. Vamos desprezar as bases, vamos igualar os expoentes. Neste caso, x igual a quem? Igual a 3. Assim então já conseguimos encontrar a nossa solução da nossa equação exponencial. Fácil e prático. Clique no gostei se você está gostando. Não saia sem deixar o seu clique de like se você está gostando. Isso também ajudará bastante no desempenho deste canal. Então, temos aí mais um novo exercício, que por sinal o próprio exercício já nos ofereceu com bases reduzidas à mesma base. Então, a única coisa que nós precisamos saber é qual é o expoente que fará com que a base seja a mesma. Será o 1. E já que reduzimos ambos os membros à mesma base, então vamos ter que desprezar as bases e igualar os expoentes. Neste caso, x igual a 1. Fácil e prático. Muito fácil e prático. Estamos no aprender fácil e tudo será também de forma fácil. E temos um outro exercício, que no caso temos 6 elevado a x igual a 1. Daqui que nós já sabemos que a essência da equação exponencial é reduzirmos os números à mesma base, então vamos colocar ali 6 elevado a x igual a 6. Igual a 6. Então, qual será o expoente que estará a figurar no 6 para que dê o valor 1? Nós já sabemos, na verdade, que o único expoente que torna a base em 1 é um expoente nulo. Então, toda base elevada a um expoente nulo é igual a 1 desde que esta base seja diferente de 0. Neste caso, então, x igual a 0. 7 elevado a x igual a 343. Então, também vamos decompor em fatores primos, neste caso, dividido por 7 irá nos dar 49. De novo também vamos dividir de novo por 7, que é a nossa base menor. Vai nos dar também 7. Então, 7 dividido por 7 vai dar 1. Nisto então, quer dizer que 7 vezes 7 vezes 7. Vamos manter a base e adicionar os expoentes. Ficamos ali com 7 ao cubo. Então, deste modo, podemos perceber que já encontramos ali 7 ao cubo, que é o mesmo também que dizer 7 vezes 7 vezes 7, também que é o mesmo também que dizer que o resultado é 343. Então, 7 elevado a x será igual a quanto? A 343 na forma potencial, que é 7 ao cubo. Então, já reduzimos ambos os membros à mesma base. Vamos desprezar as bases e igualar os expoentes. Agora, os expoentes que nós temos são quem? X igual a 3. (10 elevado a x igual a menos 1. Como é que será? Toda vez que você se deparar com uma expressão dessas, em que nós temos aí uma equação exponencial igual a um certo número negativo, diremos que x não pertence ao conjunto dos números reais. Pelo fato de o quê? Que não existirá nenhum número que vai assumir o lugar de x para dar um certo número negativo. Então, a base tem que ser maior que 0. É muito comum para um iniciante que já dominou as expressões que nós mexemos agora há pouco, e quando se depara com esse tipo ele fica travado e não vê mais o que fazer. Então, a única coisa que você precisa fazer aqui é mover a constante que se encontra ali para o segundo membro e alterar o sinal. Se aqui está negativo, quando passa para o segundo membro fica positivo. Então, menos 1, quando passa para o segundo membro fica mais 1. Então, fica positivo. Se está a subtrair, lá fica adicionar. Então, ficamos com 31 mais 1. Neste caso, mantendo de novo a mesma expressão que nós tínhamos aqui, que era 2 elevado a x mais 1 igual 31 mais 1, isso irá nos dar 32. Então, iremos representar 32. O passo a seguir, vamos fazer aquele procedimento que nós já aprendemos. Agora já está de uma forma fácil. Então, vamos ter que levar o 32 e podermos dividir pela base menor que nós temos ali, que é o 2. Então, colocando do outro lado, vamos dividir por 2, isso irá nos dar 16. Então, 16 também por 2,
isto irá nos dar 8. Então, 8 também por 2, isso irá nos dar 4. De novo, 4 por 2, isto nos dará 2. De novo, 2 por 2, isso nos dará 1. Que isto significa que a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 será igual a 2 elevado a 5, que é o número das bases que estão a se multiplicar, neste caso, com o expoente 1. Neste caso também isto é o mesmo que dizer 32. Então, mantendo a expressão do outro lado, vamos ter que trocar o 32 por 2 elevado a 5 também, que é o número potencial daquele número 32. Neste caso, 2 elevado a 5 é 32. Então, já reduzimos ambos os membros à mesma base. Vamos desprezar as bases e de seguida vamos lidar ali com os expoentes. Então, ficamos ali com x mais 1 igual a 5. Temos essa equação linear, ou seja, do primeiro grau, em que nós vamos mover a constante para o segundo membro e alterar o sinal 5 menos 1. E depois teremos ali x igual, e vamos fazer as nossas devidas operações, que isso nos dará 4. Este 4 é a nossa solução da equação que nós temos aqui, exponencial. Se ainda você não se inscreveu, aproveita a se inscrever. Se ainda não colocou o seu like, clique no like. Se ainda você não comentou, então aproveite e comentar, porque na próxima aula eu trago também exercícios e mais aulas a respeito da equação exponencial, para você se tornar o mestre da equação exponencial, para que você não tenha mais dúvidas de poder ali resolver qualquer exercício a respeito da equação exponencial. Então, esta é a aula primitiva, ou seja, é a aula básica, mas existem mais outras aulas que eu preparei para vocês. Eu evitei colocar tudo neste vídeo para não ficar mais longo, mas eu separei uma outra aula para poder enviar ou publicar depois desta aula, e vocês irão desfrutar, né? Irão desfrutar a respeito desses exercícios. Então, até a próxima postagem.